Oi, pessoal, quem tá por aí? Eu tô começando essa live, é a primeira live que eu tô fazendo com algumas atualizações aí do Facebook, então pode ser que eu não consiga fazer com tanta facilidade que eu fazia antigamente. A gente vai se adaptando. Então, quem tiver por aí, vai dando oi pra mim, vai me dizendo que tá aí, que eu às vezes não consigo ver a quantidade de pessoas que estão presentes. Então, eu vou começar a live sem saber quem está presente, porque eu ainda não estou conhecendo as funções do Facebook em relação a como mexer nele. Então, quem for chegando, me diz seu nome, me diz, dá um oizinho, que é pra gente saber, ó, a Lígia tá aí, então eu tô sabendo que tá rolando. Tudo bem, obrigada. Ó, cheio de gente, Anne, Rose, Sueli, a galera tá tudo na internet. Bom, então vamos começar essa live de hoje que eu tenho um assunto legal para falar para vocês. O assunto da live de hoje, eu desapareci, desculpa, mas agora eu vou tentar voltar. Eu sempre tento. E Carliana, boa noite, Sandra. O assunto de hoje, eu tinha até para as últimas lives eu estava falando sobre o assunto de medicações para perda de peso e eu estava tirando um pouquinho de tempo de vocês para discutir especialmente sobre um tipo de medicação. Eu já fiz a live falando sobre a sibutramina e hoje eu vou falar sobre as medicações injetáveis para perda de peso. Então, o tema da live de hoje é, doutora, me fala mais, que é a linguagem do paciente. Me fala mais daquelas canetinhas para perder peso, como é que é? E aí eu vou explicar para vocês tudo sobre, assim, pelo menos de uma forma mais geral e falar o máximo que eu puder para vocês, tá bom? Então, eu sou a doutora Lia Lima, sou médica, atuo na área da endocrinologia. A maioria dos meus seguidores são os meus pacientes, então eu imagino que eu acabo conversando um pouquinho mais fora do consultório com vocês aqui. E o. Bom, mas tem muita gente que não é meu paciente, me segue, e a gente acaba também, às vezes, tirando a dúvida de outra pessoa. Eu trabalho em São Paulo e trabalho no Hospital Cruz Azul e trabalho também no Hospital Cristóvão da Gama em Santo André e faço meu consultório. Bom, o tema de hoje, como a gente tem abordado as medicações para perda de peso, eu tenho uma live que eu falo do Orlistat, que é aquela medicação que diminui a absorção de gordura. Eu falei tem uma live explicando sobre a sibutramina e a live de hoje são as famosas canetinhas. Nós vamos conversar sobre elas hoje. No caso, o que é essa medicação, né? Na verdade, essa medicação, ela é injetável. A medicação, ela vem aqui dentro, ó, aqui dentro. Ela vem aqui dentro, ó, pessoal, tá vendo? Então, não foi conseguido ainda formular ela com absorção intestinal. Ela não tem estabilidade para ser absorvida por via intestinal. Então, a via de administração dela ainda é subcutânea. Então, ela tem essa desvantagem da administração ser feita por formas injetáveis. Isso aqui não é insulina, é a primeira coisa que eu tenho que falar na live de hoje, que isso não é insulina. É a maior pergunta que a pessoa tem. A gente prescreve uma medicação dessa, eu sempre gosto de ter esses demonstrativos aqui, que é para a pessoa saber que é uma caneta, é a mesma inteligência de uma caneta de insulina, tem as mesmas agulhas da caneta de insulina, essa daqui é uma agulha de 4 milímetros, bem tão pequena, que às vezes não dá para ver, mas aqui dá para ver, tão pequena que às vezes não dá para ver. Espero que vocês, deixa eu ver, que consigam ver. Então ela é bem pequenininha e na verdade, essa substância, ela é uma molécula que imita uma substância que tem no seu corpo. Então, na verdade, não é nada assim criado. Na verdade, eles são análogos de GLP-1. É o nome da classe das medicações. O que é isso? Análogo quer dizer similar. GLP-1 é o nome do hormônio que a gente tem. Então, como é que elas funcionam quando normalmente? Então, todas as pessoas têm GLP-1. O GLP-1, ele é produzido nas células L, lá do intestino. Então, quando o alimento chega lá no intestino, que distende o intestino, as células L percebem que, L de Lia Lima, percebem que chegou o alimento ali. E se chegou o alimento ali, o corpo tem que
digerir aquele alimento e precisa parar de comer, porque chegou comida lá no intestino, vocês concordam comigo? Então, a célula L, ela libera GLP-1. E o GLP-1, ele corre em todo o corpo. Ele age em várias células. Ele age nas células do intestino, ele age nas células do pâncreas, ele age nas células dos vasos, ele age nas células do coração, e ele age em vários outros tecidos, mas age também no cérebro. Então ele vai lá no cérebro e diz assim: ei, gente, chegou comida lá no intestino, é hora de parar de comer. Então ele informa ao cérebro que chegou alimento e que é hora de parar de comer e começar a digerir. Então o cérebro entende que ficou cheio, que ficou saciado. Então as medicações que imitam, né, o GLP-1, as medicações similares ao GLP-1 que você tem, eles tentam fazer isso. Chegar lá no seu cérebro e dizer assim: ei, cérebro, diz para ela que está na hora de parar de comer. Então é muito importante quando o paciente está numa consulta para perda de peso, e aí esse paciente fala assim para mim: doutor, eu tenho a sensação que eu tô sempre querendo comer. Que assim, eu boto um prato, mas eu quero mais. Eu sinto que assim, todo mundo parou de comer, mas eu continuo comendo. Eu não fico saciado. Isso é uma questão de pensar em análogo de GLP-1. Outra função do GLP-1 próprio, né? Que a gente fala de endógeno, que é próprio, quando a gente mesmo produz, de alguma maneira, a gente não sabe como, mas o GLP-1, ele diminui a vontade de comer tranqueira. Então, ele parece diminuir não só a vontade de comer, como ele diminui também aquela fissura, aquele negócio de ficar pensando o tempo todo naquela comida que faz você não conseguir fazer a dieta. Então, a paciente que chega para mim e diz assim: doutor, o meu fraco vamos supor, dar um exemplo, milkshake. Putz, eu não posso ver um milkshake, eu não posso passar em frente àquela loja, eu não consigo. Se eu comer, eu não consigo, todo dia eu tenho que comer. Geralmente são pessoas que procuram doce todos os dias, então é pensar também na possibilidade de análogo de GLP-1 como uma estratégia de medicação para perda de peso. Então, o que essas medicações que eu estou mostrando para vocês, elas imitam o GLP-1 próprio, o GLP-1 que você tem. Uma das possibilidades que é levantada na teoria, isso é uma teoria, é que as pessoas da atualidade, da geração, parecem produzir menos GLP-1. Mas isso é só uma teoria. E que colocar GLP-1 para esses pacientes, um tratamento para repor GLP-1 nessas pessoas, que se são pessoas que produzem menos GLP-1, são pessoas que têm menor saciedade, são pessoas que têm mais fissura alimentar e são pessoas que têm um maior peso. Na verdade, o GLP-1 ele não foi, como primeira opção de uso, não foi feita para perda de peso. Na verdade, ele, claro, se existia a possibilidade, mas não se acreditava que seria tão eficaz na perda de peso. O Rafael, ele está fazendo acrescentando que alguns estudos recentes mostraram que algumas modalidades de exercícios aumentam o GLP-1 endógeno, que seria o GLP-1 próprio, isso seria ótimo. Eu vou falar para vocês algumas novidades que se tem com estudos em relação a essa medicação. Mas foi ótimo o Rafael incluir e eu resolvi falar sobre ele aqui na live, porque eu não falo de nenhum estudo recente em relação ao exercício físico. Falei sobre outros assuntos, então achei que valia a pena acrescentar aqui na nossa live. Vocês estão me acompanhando? Anne está aqui, Lígia disse que deu tudo certo com os documentos, que bom. Se quem tem hipotireoidismo pode usar, eu vou chegar já já, Gabi, nas vantagens e desvantagens. A Anne disse que nunca ouviu falar nessa medicação. Olha isso, é bem prescrita. Na verdade, é uma medicação recente e mas assim, ela já está no mercado tem um tempo. Mas realmente, tem muita gente que chega para mim que nunca ouviu falar. Por isso que eu falo assim, gente, vamos falar das canetinhas, porque
às vezes você conhece do boca a boca sobre as canetas, sobre as injeções e não sabe muito do nome da droga. E aí, Ale, Linda, Thaís, Jana, Gá, vamos lá. Então, gente, quais os efeitos dessas medicações? Como eu falei, ela age no sistema nervoso central e atua na saciedade e na fissura por determinados alimentos. Então, tem algumas queixas, algumas frases que nossos pacientes falam na consulta que orientam a gente a pensar mais nessa medicação. Ele também atua no estômago, né, na região gástrica, na qual ele, pô, se o alimento chegou, o estômago ele tem que parar de digerir. Então ele fica retendo mais o alimento ali no estômago e no intestino ele também ele não é hora de eliminar, né, de fazer cocô, é hora de segurar, porque a gente precisa digerir e absorver aquele alimento. Então, um dos efeitos colaterais do uso dessas medicações é a pessoa se sentir meio empachada, às vezes até um pouquinho de refluxo, um pouquinho de enjoo, que foi alguém que perguntou para mim aqui na live, perguntou assim, doutora, eu estou fazendo uso, estou sentindo um pouquinho de enjoo. Isso é normal? Bom, é um efeito da droga, né? A droga, a grande função dela é dizer para o cérebro que chegou comida. Se chegou comida, não é hora de fazer digestão. Então, o alimento fica mais retido. Então, você tem uma sensação de plenitude, de saciedade, porque o alimento está mais no estômago, pode dar um pouquinho de refluxo. E as pessoas que já têm muito refluxo, na consulta precisam falar para a gente, então o médico precisa perguntar se ela faz tratamento para refluxo, se esse refluxo é muito importante, se a gravidade, se ela tem úlcera, que em algumas pessoas isso pode prejudicar. Outro efeito colateral, como o intestino não começa a trabalhar, a mandar fazer cocô, o que acontece? A pessoa tem prisão de ventre, muito mais comum na mulher, que já é mais retida do que acontece no homem. Então, em geral, o homem não se queixa da prisão de ventre, pode se queixar da náusea, do enjoo, mas da prisão de ventre é mais raro, a mulher é bem mais comum. Continuando a nossa live, a Jana perguntou que o custo é alto. Eu vou anotar aqui para eu falar no final custo, tá bom? Que senão eu vou perder o raciocínio da live, difícil eu ficar respondendo tudo, mas não quero deixar de falar de preço, que é muito importante. Outros locais de ação dela é no pâncreas. Então, ela aumenta a secreção de insulina e diminui a secreção de glucagon, de fato, que seria uma medicação que, em tese, poderia ajudar no tratamento do diabetes, entende? De fato, ela é uma medicação liberada para o tratamento do diabetes. Foi por aí que se começou a indicar, a Anvisa liberou o uso dessa medicação, foi para o tratamento do diabetes, mas viram que, além do diabetes, ela também emagrecia. Para as pessoas que têm diabetes, essa medicação, as três drogas que a gente tem no mercado hoje, todas elas diminuem a incidência de infarto e AVC. Então, nós temos duas medicações no mercado que têm essa vantagem. Então, são medicações de primeira linha para o tratamento do diabetes. Se é um paciente que já infartou, se é um paciente que tem um alto risco de infarto ou de AVC, a primeira linha de uso, essa medicação está na escala de frente, deve ser pensado e deve ser questionado o paciente se ele toparia fazer essa medicação, tá? Para quem tem diabetes. É uma medicação que atua em coração também. De alguma maneira, ela acelera muito pouco, mas ela acelera um tiquinho a frequência cardíaca. Ela melhora a pressão arterial, ela parece reduzir a pressão arterial. A Rose está perguntando que o médico dela receitou o Ozempic 0,5 miligramas e perguntou, e a mesma coisa, mas ainda não comprou e perguntou se é muito caro. Eu vou falar na live, pode esperar, Rose. Rose, fica aqui com a gente que eu vou te falar das marcas que existem no mercado e a potência de cada uma. Outro local de ação, ela parece ser novidade, parece que ela diminui a formação de placa, ou seja, dentro do nosso vaso, começa a se depositar gordura. Essas gorduras nós chamamos de placa aterosclerótica, ou seja, um ateroma, que seria uma bola de gordura que fica aqui presa dentro do vaso e com o tempo o fluxo de sangue vai diminuindo ali dentro e com o tempo ele pode até tampar. Isso pode causar um infarto, ele pode causar um AVC, ele pode um acidente vascular isquêmico, pode causar tromboses e de alguma maneira isso está em estudo como é que essas medicações parecem atuar em placa, em diminuição de formação de placa dentro do vaso. Ela não é uma medicação usada para diminuir colesterol, ela é uma medicação potencialmente usada, não está em bula ainda,
potencialmente usada para evitar que essa pessoa forme as placas, né? E se ela tiver muito colesterol, talvez fazer o tratamento para reduzir o colesterol e evitar a formação de placa também, mas não é o mesmo caminho que essas injeções fazem. Sobre as indicações, não, sobre os tipos de, de análogos de GLP-1 que nós temos no mercado, hoje, então, essa live é dia 21 de setembro de 2020. Nós temos outras que vão vir a ser lançadas no mercado, então eu gosto de deixar a data para vocês saberem que isso aqui pode ficar obsoleto, pode ficar velho. Então, lembre-se que nós estamos gravando nesse dia e se você assistir no futuro, pode ser que esteja velho. Hoje no mercado, nós temos a dulaglutida, que é da Lilly. O nome comercial dessa medicação se chama Trulicity e ela é aplicada uma vez por semana. Ela é em bula liberada para diabetes. A aplicação é semanal. O resultado para o tratamento do diabetes é muito bom. Ela diminui o risco de AVC, infarto, para as pessoas que têm diabetes. Mas para perda de, ela perde um tipo de peso, mas a potência de perda de peso não é tão alta. Então, das três que a gente tem, seria a de menor potência. Pela farmácia da farmácia indústria farmacêutica Novo Nordisk, que a gente tem duas. A gente tem a liraglutida, que o nome comercial se chama Saxenda, ou Victoza. Depois já eu mato a dúvida de vocês sobre liraglutida, Saxenda e Victoza. Não, vou falar logo. Então, a liraglutida, ela recebe o nome comercial quando é para prescrever para diabetes, a gente pode prescrever o Victoza. Quando para perda de peso, a gente pode prescrever o Saxenda. Na verdade, é exatamente a mesma coisa, é a mesma droga, é a mesma indústria farmacêutica, é uma caneta igual. A diferença é que no Saxenda a gente tem mais ml aqui dentro e a gente consegue ir para doses maiores. Quando o meu objetivo é, quem sabe, tratar um diabetes ou não, mas é perder peso, ir para ter a flexibilidade de ir para doses maiores, eu tenho melhores resultados. Quando a pessoa só tem diabetes e ela não precisa perder peso, eu posso usar apenas o Victoza, que aí as doses que tem nela, as titulações, as marcas de dose, vão até 1,8, enquanto que no Saxenda é até 1,2. Então, até 3,0. Então, as pessoas falam, doutora, o Victoza ele é mais barato. Não é, na verdade não é. Na verdade, o Saxenda ele tem o dobro da quantidade na caneta dele, tanto é que ele é até mais gordinho a caneta. E o Victoza você vai pagar menos ml, vai pagar mais barato, mas é exatamente a mesma droga e é mais ou menos o mesmo preço, entende? Por gota. Às vezes, até fazendo o programa de desconto, você acaba conseguindo um preço menor em mais ml. Então, eu acabo, quando é para perda de peso, prescrevendo o Saxenda, porque às vezes é até mais barato por dose, se você ver. Bom, liraglutida eu expliquei para vocês, né? Tem dois nomes comerciais da mesma indústria farmacêutica, Victoza ou Saxenda, aplicação diária, tá bom? Em relação a outra droga, e essa foi lançada no ano passado, se chama semaglutida. A semaglutida, o nome comercial dela se chama Ozempic e a aplicação dela é semanal. Em bula, atualmente, ela só está indicada para perda de peso. Desculpa, em bula, pela Anvisa, atualmente ela só está liberada para o tratamento do diabetes, mas os estudos para perda de peso já foram dados preliminares já foram lançados e provavelmente no começo do ano que vem os resultados para perda de peso vai ser lançado e vai ser aprovado, e a expectativa é que seja em 2021 a liberação em bula para perda de peso, tá certo? O Ozempic, o uso ele é semanal, começa com a dose de 0,25, mas a dose de 0,25 é uma pré-dose, são poucas as pessoas que ficam bem com a dose de 0,25 para resultado de perda de peso, e as doses para diabetes é em média de 0 até 1 miligrama para o tratamento do diabetes, e o tratamento para perda de peso parece que vai chegar até 2,4 miligramas por semana, então é uma dose bem maior do que o que a gente encontra hoje de prescrição off-label, que é fora de bula,
para perda de peso com o uso de Ozempic. No entanto, nós estamos tendo ótimos resultados, porque, de fato, a semaglutida, que é a droga que é usada semanal, ela é a mais potente de todas as três. Então, o Ozempic, ele se mostra mais potente para perda de peso do que todas as outras drogas que nós temos no mercado. Então, ela é de fato mais potente, ela tem a vantagem de ter aplicação semanal, ela é uma medicação que dura mais tempo no corpo, no entanto, ela é mais cara. Sem dúvida, ela apresenta tantas vantagens, vão cobrar mais caro por isso. Então, a Rose falou que o médico dela prescreveu o Ozempic 05 e perguntou se é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, nós temos três drogas, essa é a mais potente. A droga para diabetes é até 1 mg. E para perda de peso, algumas pessoas estão respondendo com dose baixa de 0,5. No entanto, quando a medicação for lançada em bula, a gente sabe que a dose vai ser maior, que eles vão indicar, vai ser bem mais caro, Rose, a gente não sabe de preço. E a gente acaba precisando de doses altas para Ela é a mais potente, no entanto, a gente precisa chegar em doses altas, o tratamento é caro. Bom, a Elaine tá aí, a Ana também. Ana Lúcia está perguntando, precisa mesmo aumentar a dose a cada semana? Precisa, Ana. Se a medicação... você está falando do Saxenda. O Saxenda ou o Victoza, a dose é semanal, a aplicação é semanal. E o ajuste de dose, desculpa, o Saxenda e o Victoza, a aplicação é diária e o ajuste de dose é semanal. O Ozempic e o Trulicity, a dose é semanal e o ajuste é semanal. O Trulicity, em geral, ele tem dose fixa, não tem que ter ajuste, tá bom? O que mais? A Jana tá perguntando se ele é só vendido com receita. O Ozempic, sim. O Victoza, Saxenda, em geral, para você se cadastrar no programa de desconto, sim. E aí depois não. Quando depois seu médico prescreveu a primeira receita, você pode manter o tratamento do Victoza ou Saxenda sem receita. A Eliane teve uma amiga que usou e sentiu muito enjoo. Pois é, o enjoo, de certa forma, é um efeito colateral da droga. Então, se a pessoa está sentindo enjoo, significa que de outra maneira está tendo efeito colateral, sem dúvida, Eli. Mas, no entanto, provavelmente ela perdeu peso, porque a droga deve ter feito efeito. A Ana falou, sim, falou do Saxenda, certo. Eu entendi que eu tinha falado que tinha que titular a dose e se era do Saxenda e se a titulação tinha que ser semanal, sim. O que eu tinha para falar para vocês também? Maria de Fátima tá aí, tá super me elogiando, me chamando de linda, obrigada. A Ale tá também me elogiando, esses elogios eu vou ler com calma, porque quem não gosta. Boa noite para todo mundo, quem tá chegando. E a Grazi também tá aí. Só minhas pacientes. Eu não tenho nenhum paciente Nutella, viu, gente? Só tenho paciente raiz. Paciente Nutella parece ser fofinho, mas eu não gosto de titular meus pacientes a nada doce, tá? Ou que engorda, apesar de todo mundo adorar um Nutelinha. Meus pacientes são tudo raiz, são tudo, ó, pé na porta, que eu tô falando, né? Eliette também paciente. Bom, então vamos continuar. Então, sobre os estudos que eu tinha prometido para vocês, Cristiano também, tô te vendo, hein, Cristiano? Em relação aos estudos que nós temos com essas medicações, tem estudos mostrando, a gente já falei para vocês que essas três drogas que tem no mercado já mostrou que elas diminuem infarto e AVC em pessoas que têm diabetes. No entanto, tem estudo correndo com a semaglutida, que é o Ozempic, mostrando que ela é uma medicação que parece ser promissora em diminuir infarto e AVC em obesos. Então, se realmente essa medicação for aprovada para perda de peso, que a gente sabe que vai, provavelmente ano que vem, vai ser a primeira medicação para perda de peso comprovado que diminui infarto e AVC. Então, assim, vai ser revolucionário nas nossas estratégias de perda de peso. E sendo ou não uma medicação cara, é uma medicação que muda o caminho da obesidade, né? Então, às vezes, vale o investimento. Em relação, a gente tem estudos da semaglutida e da lira para o tratamento de esteatose hepática, que é gordura no fígado. Quem não sabe o que é gordura no fígado, ou quem tem gordura no fígado e não sabe, tem um vídeo meu no meu canal do YouTube. Assistam, que eu fico 40 minutos explicando o que é esteatose hepática ou gordura no fígado. Joga lá, a doutora Lia Lima, assiste, que ele tá bem legal.
Bom, tem estudos mostrando a ação dessas drogas, dessa classe na formação de placa, né, para tentar entender como é que é isso. Tem estudos também no uso dessas medicações para o tratamento de compulsão alimentar, porque, como eu falei para vocês, ele diminui aquela fissura, aquele descontrole. E tem estudos também dessas medicações para o tabagismo, que eu acho super legal, que a gente também não tem medicação poucas medicações para tabagismo, e essas medicações parecem a diminuir o uso, né, parecem, os estudos são muito preliminares, mas tem, mostrando que vale a pena, que parece ser um caminho a desenvolver. E também tem estudos, esses já saíram, já confirmaram que é uma medicação que pode ser usada, principalmente a liraglutida, que é o Saxenda, pode ser usada no reganho de peso ou no efeito platô de pacientes que não tiveram boa resposta após bariátrica. Tem alguns pacientes meus que são bariátricos, que estão falando aqui na live, eu fiz bariátrica, eu queria fazer bariátrica. E algumas pessoas podem não responder muito bem na bariátrica, e essa é uma droga que tem estudos provando a segurança dela, que é seguro usar no pós-bariátrico, tá certo? Deixa eu ver quem mais tem de pergunta. A Rose está agradecendo as explicações. Obrigada. Vocês que estão aqui comigo. A Ana Lúcia também. Ela é da equipe de bariátrica, passa comigo também. Que legal. A Ana Lúcia, ela está elogiando a equipe de bariátrica do Cruz Azul. E ela tem gordura no fígado. A Lígia está falando pra gente. Como eu expliquei, não deixa de assistir o vídeo sobre gordura no fígado, que é muito importante. 40 minutos eu falando sobre isso, vale a pena assistir, quando tiver um tempinho. Vamos lá. E em relação às vantagens dessa medicação, é uma medicação segura, viu, gente? É uma medicação segura e efetiva. Efetiva tanto que o Cristiano tá falando aqui que perdeu menos 14. Esse daí sempre só humilha, ele só ostenta. Ele só vem aqui nas lives para passar vergonha, para fazer a gente se sentir, pô, menos 14 quilos. Bom, e aí, não, mas é uma medicação efetiva, é uma medicação que tem resultado. 5% dos obesos que usarem essa medicação podem não ter resultado. E aí sim, é por isso que eu digo, faça o teste, se for indicada a medicação, use por um mês, faça o investimento um mês, se não tiver bom resultado, pelo menos a gente sabe que você entrou dentro da classe dos 5% das pessoas que não são bons respondedores. Mas 5% com 95% que vão responder, tem uma grande chance de boa resposta, né, gente? Um bom investimento, sim. Tá trabalhando com 95% de chance de boa resposta. Bom, é uma medicação segura. Como assim? Bom, eles têm cerca de 94%, Saxenda tem 94% de similaridade com o teu próprio GLP-1. Ele imita o GLP-1. Então, ele é um bioidêntico, é uma medicação que imita, é um biológico, não é um bioidêntico, é um biológico. É uma medicação que tem uma grande igualdade a uma substância própria do seu corpo. E, então, a gente fala que... Então, assim, o fígado não vai estranhar essa substância. O rim não vai estranhar essa substância. Essa substância tem uma pequena chance de interação com outras drogas. Por quê? Porque ela está imitando uma substância própria. O Saxenda, a liraglutida, que é o Saxenda, ou o Ozempic, desculpa, a liraglutida, que é o Saxenda ou Victoza, que é diário, que eu expliquei para vocês, ele tem uma similaridade de 94% do seu próprio GLP-1. E a semaglutida, ela tem uma similaridade de 96% a 98%, acho que é 98% com o seu próprio GLP-1. Por isso que ela é tão segura, tá bom? Então, por isso ela é segura e tem uma baixa interação medicamentosa. Então, sabe aquelas pessoas que usam antidepressivos, que usam antipsicóticos, que usam lítio e que ganharam muito peso? Essa é uma medicação que a gente pode usar com segurança na classe psiquiátrica também. Que antigamente a gente não tinha, porque as medicações que a gente tinha eram adrenérgicas e interagiam com os antidepressivos e a gente ficava meio sem cartada para o nosso paciente. Agora a gente tem uma medicação que pode ajudar a não ter ganho de peso nessa classe, nessa população. Bom, a desvantagem é que ela é uma medicação injetável, então as pessoas às vezes têm um pouquinho de preconceito porque tem medo da injeção, porque se auto-injetar não parece ser uma coisa legal.
mas a gente quebra, tem a semaglutida, que é o Ozempic, tá vindo de forma oral, vamos ver se ela vai ter a mesma potência para perda de peso. E ela tem a desvantagem em relação, que foi abordada no começo dessa live, me perguntaram em relação ao custo. Elas são medicações caras, porque são medicações que trazem todas essas vantagens, todas essas seguranças, todos esses efeitos. Você está fazendo o uso de um biológico, você não está fazendo uso de certa forma, de uma molécula tão sintética, né? Então, seria isso. Os exemplos que eu queria dar para vocês era mostrar, né? Mostrar um pouquinho sobre as canetas. Essa daqui é o Victosa. Então, a Victosa, ela vem... Na verdade, ele é o Saxenda, mas eu vou mostrar para vocês fingindo que é o Victosa. Então, o Victosa, ele vem numa canetinha até mais magra. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não, não tem. Só tem as gordinhas aqui. Então, a gente tem ela aqui, tá? Tô mostrando dois vídeos. E o que eu queria mostrar para vocês é que como a dose dela é diária, e aumentar as doses delas deve acontecer a cada 7 dias. Então, nós temos essas doses. Ai, deixa eu ver aqui. O Victosa, ele tem a dose de 0,6, tá meio fosquinho aqui, de 1,2 e 1,8. Acabou. Victosa vai até aqui. O Saxenda, ele vai até a dose 2,4 e 3. Então, mostrando pra vocês aqui, ó. Deixa eu ver se eu faço assim, fica melhorzinho. Aqui. Bem torto. Aqui. Então, o Victosa, ele tem a dose de 0,6. Primeira dose que aparece. Geralmente é uma subdose. A maioria das pessoas não respondem com 0,6. Então, a gente manda fazer 0,6 e vai titulando a cada semana se é individual. Tem a dose de 1,2 e tem a dose de 1,8 no Victosa. O Saxenda vai até a dose de 2,4 e 3 miligramas. Em relação à dose, de como prescrever, isso precisa ser feito em consulta médica, tá, gente? Não estou ensinando vocês a estarem fazendo em casa essas medicações que precisam de supervisão e a responsabilidade é do médico. Não façam sozinhos, porque aí depois tem algum efeito colateral, não vai ter ninguém para poder te dar suporte, para se responsabilizar, para poder te orientar, para poder cuidar de você. Então, não façam, tá? E o Ozempic, ele tem 2 doses apenas. Se você ver, ó, voltando para cá, não sei se dá para ver, não dá aqui. Então, ele tem a dose de 0 não é dose, né? 0,25 e a dose de 0,5, que é a dose móvel. Você vai rodando, só aparece isso. Essa é a caneta do Ozempic de 0,25, 0,5. Só tem aqui, aí você aplica a dose de 0,25, é semanal, ou a dose de 0,5 semanal. Aí tem a outra caneta que é de 1, que a dose vai ser de 1 miligrama, que essa sim, ela tem resultado muito melhor para perda de peso, tá bom? Porque a gente vê que precisa de doses maiores. O custo, gente, ela tem um custo alto. Eu acho complicado eu dar valores, eu sei os preços dela, porque eu prescrevo muito, mas muda, né? Até agora na pandemia elas aumentaram de valor, então pode ser até que os valores que eu passo para vocês hoje estejam desatualizados. Mas são medicações que estão na casa dos 300 aos 600 reais, se você vê no mercado. Então é um alto custo, sim. É uma medicação de alto custo. E aí, e por falar em medicação de alto custo, o SUS não libera nenhuma medicação para perda de peso, né? Você não encontra nenhuma medicação pelo SUS, então você não conseguiria, talvez, na solicitação ainda, tá? Porque a ideia é que a gente consiga medicações para perda de peso promovidas pelo SUS. A gente tem brigado, a endocrinologia tem defendido isso, o uso das medicações para perda de peso, principalmente agora após a pandemia, e porque as pessoas, né, após a pandemia, todo mundo está ganhando peso e a gente precisa correr atrás. E se uma medicação, ela não só te faz perder peso, mas te faz ter um melhor hábito, então você é uma melhor pessoa, porque faz o uso de uma medicação, porque ela consegue te fazer ter melhores hábitos, melhores escolhas, melhor controle alimentar, por que ela está sendo ruim, né? Então, a gente tem brigado para um dia a gente conseguir as medicações para perda de peso pelo SUS. Ali já está...
A Gabi tá perguntando se tem tempo de uso ou não. Isso é muito individual, da quantidade de peso que você tem, do seu histórico em relação ao ganho de peso. E aí eu tenho um vídeo falando, o uso de medicação para perda de peso é para sempre? Gabi, dá uma olhada nesse vídeo no meu canal do YouTube que eu explico as várias modalidades que a gente pode fazer uso, tá bom? E a Jana tá perguntando se tem efeito rebote. O efeito rebote acontece muito nas pessoas que usam um mês a medicação. Geralmente vai precisar sim, como a Gabi tá perguntando, de um tempo mais longo de tratamento. Então não é usar um mês, porque aí um mês não deu tempo você fazer mudança de estilo de vida. A ideia, Jana, é fazer uma mudança alimentar, uma mudança de hábito, aproveitar esse investimento de tempo, não é só de dinheiro, mas de tempo, de dedicação, de motivação para mudar o estilo. Mudou o estilo de vida, criou uma nova rotina, aí é a hora do desmame devagarzinho, e aí não temos efeito rebote. Agora, se você usa um mês e para de uma vez, você vai ter efeito rebote com tudo, com tudo na vida. Se fez uma dieta um mês, no outro mês não consegue fazer mais nada. Precisa a disciplina, fazer as coisas direitinho e com supervisão. São bem caros, né, Eliane? São. Como tudo no tratamento da perda de peso, são bem caros. A Deise tomou Saxenda, não emagreceu. Acho que teve outra paciente aqui que falou para mim que também bariátrica usou, também não emagreceu. Que a Deise pode dizer que usou mesmo porque ela disse que chegou na maior dose. Tem que chegar na maior dose para dizer se realmente não serviu. O Trulicite, a Roseni falou de 0,75 que é descartável. O tratamento para diabetes é 1,5, viu, Roseni? 0,75 é só uma pré-dose. E aí a Daisy falou que acaba sendo caro porque ela chegou na dose máxima e vem 3 canetas, tá falando do Saxenda. E acabou que durou muito pouco com a dose que ela estava usando. Tá bom? A Judite faz o uso do Trulicite, tá dizendo pra gente. Ela perdeu peso no começo, mas agora ela sente que o corpo tá mais adaptado. A Érica tá me perguntando se as anfepramonas foram liberadas pela Anvisa. No Brasil ainda não, tá bom? E não tem esse negócio, tem gente dizendo aqui pra mim, que eu não vou dar o nome, que nem quero dar nome, dizendo que fracassou no tratamento comigo. Imagina, jamais tem isso não. A gente tropeça, mas a gente cai. Pode tratar de voltar comigo, que a gente dá um jeito em tudo de novo, é natural, normal. A vida da gente tem tropeço também. E aí o que a gente precisa é se levantar e voltar e cabeça firme, que é, né? Na vida a gente não só é linha reta. Ou não é só sucesso. A gente tem nossos tropeçozinhos, não é não? Fala aí, Cristiano, pra gente como a gente tropeça. Tropeça. Bom, e lembre-se que eu tô aqui para ajudar vocês, sempre. Nunca para criticar, para botar para baixo. Eu sei que as pessoas que sofrem de excesso de peso já carregam muito estigma, muita cobrança. E jamais comigo, tirem isso daqui. A gente não é isso que eu tô buscando, né? Agora a responsabilidade é mútua. Nossa, eu ofereço as atualidades, explico. Do mesmo jeito que você é do seu lado, faz o que tem que fazer. E se não conseguir, vem me avisar que não consegui. Bom, gente, o que eu tinha para falar nessa live é hoje. Mó galera participou, tive muita interação, amei. Me motivei a voltar, espero estar voltando. Prometo que eu vou tentar ser mais frequente aqui. Eu adorei essa live com vocês. Obrigada, boa noite, boa semana. E qualquer coisa, mandem as perguntas. Se eu não respondi todas que estão aqui, porque saiu, acabou desaparecendo assim, passando aqui no meu timeline, eu não vi, me manda no pessoal que eu respondo para vocês, tá bom? Beijinho. Ai, não deixe de compartilhar para quem você acha que pode ajudar. Beijo e até a próxima live. Se quiserem dar tema, mandem para mim que eu faço, tá? Boa noite para vocês. Tchau, tchau.